Olá, amigos e amigas, estamos no ar com mais um Foco Nacional. Estamos recebendo hoje Celestino Júnior, ele que é engenheiro, que é empresário. Seja bem-vindo, Celestino, e presidente da ADEME, né, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal. Bem-vindo, Celestino. E estamos recebendo também ela que é arquiteta, ela que é escritora, né, que inclusive agora também tem feito umas receitas maravilhosas aí. A Vanessa Von Glenn. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Que é um momento de bate-papo, de a gente quer entender um pouco a história de cada um. Então eu quero começar entendendo aqui a história do Celestino. Celestino, conta pra gente um pouco a sua história, como você chegou em Brasília e conta pra gente, por favor. Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. Prazer em conhecê-la, Vanessa. Boa tarde a toda a sua audiência. Contar um pouco da minha história. Eu sou engenheiro de formação, formado na Universidade Federal de Uberlândia em 1994. Então, já estão idos aí mais de 30 anos. Então, comecei minha atuação profissional em Uberlândia, trabalhava na Encol. Uhum. E aí, quando teve a questão da falência da Encol, do fechamento da empresa, aí não tinha mais o mercado em Uberlândia, então fomos buscar novos mercados aí. E aí, eis que se apresentou para mim uma oportunidade de trabalho aqui em Brasília. Então, cheguei em Brasília em 1997. E aí, passei por duas grandes empresas, de 97 até 2007, 2008. Uhum. Então comecei desde lá de baixo como engenheiro de campo, depois subi para coordenador de obras, depois gerente técnico, depois diretor técnico e no final eu já era diretor técnico de uma das grandes empresas, dos grandes players aqui de Brasília. E aí em 2008 eu tive uma oportunidade de me tornar empresário. Então teve um grande empresário daqui de Brasília que tinha aberto a Habitar Empreendimentos Imobiliários, que é a minha empresa hoje. Uhum. Ele estava precisando de um braço técnico para tocar os empreendimentos e chegou até o meu nome. E aí acabou que nós nos acertamos e eu me associei a ele. Então eu virei, naquele momento, deixei de ser executivo de grandes empresas e passei a ser um empresário do ramo do mercado imobiliário. Então aí venho consolidando essa atuação na Habitar desde então. Entrei lá em 2009, a empresa é de 2007, então já estamos aí com 16, 17 anos de mercado. Na Habitar eu já entreguei 23 empreendimentos. Se somar a minha trajetória inteira desde 94, já estamos com 100 e tantos empreendimentos entregues. E em paralelo a esse braço empresarial, eu comecei a atuar também no ramo associativo. Então aí a empresa já era associada da ADEME e aí eu comecei a participar da ADEME, primeiro como um mero associado, depois foi construir a nova sede da associação, que é lá no Esquia, e aí eu fui nomeado o engenheiro fiscal daquela obra, então foi contratado uma construtora e eu fui nomeado engenheiro fiscal daquela obra. Então a minha atuação mais próxima da ADEME, ela começa efetivamente aí. Então eu fiz toda a gestão do controle da construção dessa sede. Foi entregue com sucesso, é um prédio certificado, é um prédio com selo Aqua e tudo. E depois disso comecei a galgar cargos institucionais dentro da associação. Então comecei como conselheiro fiscal, passei pela diretoria, depois eu fui eleito vice-presidente e fiquei duas gestões. As nossas gestões lá são gestões de 2 anos e pode ter uma reeleição. Então cada presidente pode ficar até 4 anos à frente da entidade. Então eu fiquei uma primeira gestão de 4 anos como vice-presidente, depois uma segunda gestão na qual esse presidente, que foi o anterior, o Roberto Botelho, ficou só 2 anos. Então eu fiquei 6 anos como vice-presidente. Uhum. E agora desde junho fui eleito como o atual presidente da associação. Então estamos aí prestando esse serviço para o mercado imobiliário desde então. Primeiro mandato, né? Então. Primeiro mandato. Como presidente. Muito bom, a gente vai entender um pouco sobre isso. Vanessa, conta pra gente um pouco a sua história também, a gente tem que saber um pouco sobre você. Em primeiro lugar eu quero agradecer essa oportunidade, aos parabéns pelo seu programa, Paulo, que você é uma pessoa muito querida,
conhecida nacionalmente e está sempre engajando as pessoas. E parabéns pela sua história também, Celestino, Obrigado. que é uma inspiração para nós. Bom, eu vou contar um pouco quem eu sou, porque eu acho que essa vontade de viver vem desde meus 5 anos de idade, onde eu decidi ser arquiteta. Eu estava deitada no chão, lá em Uberaba, Minas Gerais, nós somos conterrâneos, mineiros, né? E eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, aí meu pai estava fazendo faculdade nessa época, e o horário que eu tinha de vê-lo era no final da tarde, porque ele chegava do Banco do Brasil e aí depois ele já ia estudar. Então, nesse dia específico, eu estava deitada no chão, com uma folha de caderno, giz de cera e lápis de cor do meu lado. Aí comecei a desenhar. Eu estava com a barriguinha no chão, desenhando. De repente, eu comecei a voar. Voar, voar, voar. E lá de cima eu olhava para baixo. Eu faço esse desenho até hoje. Eu desenhava a rua, a calçada, o jardim, o alpendre, as cadeiras. E fiz as florzinhas, desenhei tudo. E quando ficou pronto o desenho, escutei o barulho do portão, saí correndo, mostrei para o meu pai abaixou, me abraçou, começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com meu pai, né? Ele falou assim, filhinha, que coisa linda. Você acabou de fazer a planta da nossa casa. Gente, 5 anos de idade. Aí, a partir daquele momento, eu comecei a enxergar tudo ao meu redor, porque ele falou que eu ia ser arquiteta, eu não sabia o que era. Ele falou assim, arquitetura é você construir sonhos e realizar emoções. Então aquilo ficou na minha cabeça e eu fui crescendo com toda essa atmosfera, essa energia de investir no que eu tanto amo, que é construir sonhos. E nessa época eu fiz curso de piano, de cerâmica, pintura, balé, jazz, até que realmente eu fiz arquitetura e urbanismo na Unesp em Bauru. E lá eu fiquei como representante de classe, sempre trabalhando nessa área, até que surgiu a oportunidade de eu chegar aqui em Brasília. E cheguei em Brasília com a cara e a coragem, com a vontade de vencer e de criar novos clientes, porque eu já tinha me formado, fui para Minas, em Frutal, naquela região de Frutal. Aí fui trabalhar com os prefeitos de Turama, Itapajipe, Planura, Frutal, Conceição das Alagoas, aquela região ali do Triângulo Mineiro. Eu fiz muitos projetos, muitos projetos. Eu fui profissional do ano 2 vezes, representante de Minas Gerais em Londres, na Inglaterra. Eu comecei a criar muitas coisas e aí comecei a vivenciar que, mesmo tendo aquela oportunidade, eu queria mais, quero mais. O mundo precisa da nossa arte, da criatividade. E cheguei aqui em Brasília, eu lembro direitinho, não conhecia nada nem ninguém, mas fruto de um sonho. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. E eu lembro direitinho que foi uma grande oportunidade quando inaugurou o Casa Parque. E dessa trajetória aqui em Brasília, eu só tenho a agradecer a Deus, porque quando a gente ama o que faz, se a gente consegue visualizar o nosso futuro extraordinário, a gente vive o agora com excelência. Então, nessa trajetória, muitos prêmios, muitos certificados. Eu tenho 4 prêmios em primeiro lugar de Casa Cor Brasília. Eu tenho esse livro aqui que é best-seller na Amazon, O Segredo dos Imparáveis em Ação. Em 2020, eu decidi ser feliz diariamente. Mereço. As pessoas merecem essa felicidade. E por isso eu comecei a fazer os poemas no começo da pandemia em 2020. Todos os dias eu faço um poema. Então, linkar a arte, a criatividade, a sensibilidade, o dom que você consegue transformar vidas, tocando a alma e o coração das pessoas, você consegue deixar o seu legado para essa e futuras gerações. Então, a parte da ambiência é uma experiência. Por isso que eu falo hoje, dentro da minha palestra, a neuroarquitetura poética. Neuro é mente, arquitetura é o ambiente, mas você vivenciar uma jornada de dormir bem e acordar melhor ainda. Então, todos os dias, esse poema, ele é um combustível para a alma. E esse olhar, que é importante para as pessoas vivenciarem uma vida mais saudável, positiva, altruísta, o lado da humanidade, da paz interior, da saúde mental,
Então, hoje eu sou embaixadora da Divine Academie em Paris, na França. Eu também tenho esse livro que é best-seller. Meu primeiro livro de poemas oficialmente, quem fez o prefácio é a embaixatriz da Áustria. E eu já vou lançá-lo o ano que vem, porque ele já está pronto. Então, assim, tem muitas Vanessas dentro de mim. Muito interessante. Depois vamos saber da Vanessa arquiteta melhor também. Celestino, como é que está hoje? Vamos falar agora do presidente da ADEME. Você que está aí com 3 meses, 4 meses de empossado, como é que está esse trabalho lá na ADEME? O que você já fez nesse período? O que você pretende fazer nesses próximos 2 anos? A nossa associação está com mais de 40 anos de existência hoje, então ela já conquistou por si só e por todo o belo trabalho feito pelos meus antecessores, então hoje a gente já tem uma posição muito consolidada e somos respeitados por todo o mercado, pelo governo, por tudo, porque atuamos simplesmente com imóveis legais. Então a maior bandeira da ADEME é que toda a nossa atuação é pautada na legalidade. Então não existe nenhum associado nosso que nenhuma vez tenha feito qualquer tipo de empreendimento por esse lado da ilegalidade, por esse lado da grilagem, por tudo, que a gente combate isso fortemente. E os outros pilares da nossa atuação nós atuamos muito fortemente junto ao governo, para que o arcabouço legal, nós temos, como nossa cidade é tombada e tudo, o nosso arcabouço legal que rege a legalização dos nossos empreendimentos é um arcabouço muito robusto e que a cidade é viva, então ele precisa constantemente estar sendo atualizado, né? Então, nesse último governo, essa atualização ela aconteceu, então passamos lá pelo UOS, pelo PPCub, agora estamos no PDOT que vai ser votado agora em novembro. Mas já o ano que vem precisa se retomar a conversa de PPCub, de LUOS. Então, nós temos um trabalho constante aí na questão da atualização e do monitoramento dessas legislações. Então, é a atuação legal, essa questão do monitoramento da legalidade e prestar o serviço para o mercado imobiliário. Então, nós estamos sempre de braços abertos a todos os nossos associados e a gente ajuda na solução de eventuais problemas. Então, atuamos junto às concessionárias, atuamos junto ao governo, onde tiver qualquer tipo de impasse, qualquer tipo de dificuldade com qualquer um dos associados, nós somos a ferramenta para ajudar que isso se resolva e a gente tenha os resultados importantes, não só para os associados, como benefício para a cidade, que é o que você falou, né? Nós entregamos sonhos, entregamos a casa própria. Então, a gente dá de volta também parte do que a gente recebe aí para a sociedade. Como é que está construir em Brasília hoje? Está mais fácil? Melhorou, desburocratizou ou continua difícil? Já tivemos momentos bem mais burocratizados, bem mais complexos do que temos hoje. Evoluiu-se muito. Ainda temos entraves, ainda temos segmentos que estão em desenvolvimento, que precisam de uma lapidação melhor e a gente, inclusive, atua muito fortemente acompanhando isso. Mas a nossa cidade é uma cidade atípica, muito pelo tombamento, então o regramento é um regramento muito rígido. Então nós que somos regionais, sou de fora, mas já estou aqui há tanto tempo que a gente já se considera, as empresas são regionais, né? A grande maioria das empresas que atuam nesse mercado são regionais, então a gente já domina essa legislação. Então, em que pese uma legislação muito complexa, mas a gente já entendeu como é que é o funcionamento e tudo, e a gente tem conseguido rodar e entregar os nossos empreendimentos no prazo prometido, com a qualidade prometida e tudo. Então, tem funcionado bem. É interessante o que você falou. O Brasil tem poucas empresas nacionais investindo aqui, né? Sim. É muito por isso, muito por essa atipicidade de legislação. A terra é muito cara, o terreno é muito caro, então é uma atuação, não que eles não tenham o interesse de vir, eles já vieram lá atrás, a grande maioria deles, naquele momento de abertura de bolsa, de tudo, os grandes players acabaram vindo, e aí passou um tempo, fizeram alguns empreendimentos, concluíram que o mercado era um mercado mais específico e tudo, e a maioria deles recuaram, então ainda temos players nacionais, mas a grande maioria da atuação hoje no mercado imobiliário de Brasília são de empresas regionais. O Celestino Fracon Júnior, grande líder, grande empresário. E como é que é hoje o financiamento da construção? Hoje qual banco que mais financia vocês? Como é que é a parceria, a relação de vocês com o BRB? Hoje nós temos um grande parceiro, que
que é o BRB, o que o BRB se tornou nos últimos 7 anos, aí, coincidindo com este último governo, que foi onde deu essa virada de atuação do banco. Então nós tínhamos um banco que não tinha vocação nenhuma de fomento de nada, ele meramente atuava como o responsável pela folha de pagamento do funcionalismo público, né? E aí teve essa virada de chave. A atual gestão do banco é uma gestão extremamente profissional, veja-se quanto o banco cresceu nesse período, e ele passou a ser o maior fornecedor de funding, de dinheiro que nós precisamos. Os nossos empreendimentos, o fluxo da construção civil é um fluxo que tem um aporte financeiro muito grande, né? Então a gente comercializa e o cliente ele acaba fazendo o financiamento só lá quando o prédio está pronto, né? Então a gente acaba tendo que bancar primeiro a compra do terreno, que é muito cara, e depois bancar uma grande parte da construção. Então a gente usa essa ferramenta do financiamento à produção, que a gente chama. Então nós recorremos a um ente financeiro que nos aporta parte desse dinheiro, uma parte é nossa própria, uma parte é do banco, para que a gente chegue na consecução do empreendimento. E hoje o maior player do Distrito Federal é o BRB. O BRB hoje detém mais de 80% do que é construído em Brasília hoje no mercado formal é financiado pelo BRB. Então ele é o grande apoiador do segmento. 80% você fala de financiamento da construção ou 80% da construção dos imóveis? Ele é líder construção. também, né? No financiamento imobiliário. No repasse que a gente chama, que é o financiamento imobiliário do cliente final, ele tem maioria absoluta há muito tempo, ele já está aí próximo de 70%, está com 60 e poucos por cento do mercado do Distrito Federal. Ele é o maior também no segmento de repasse. Muito interessante. Vanessa, você como arquiteta, como é que você vê o mercado da construção civil de Brasília? E você gosta desse mercado? Como é que você vê a questão das cidades, da arquitetura das cidades, dos empreendimentos, etc? Olha, eu vejo com muito otimismo, porque a pessoa que sonha, um dos requisitos dela acreditar, ela quer ter o seu espaço, sua casa própria. Então, está tendo aqui em Brasília Casa Cor. E Casa Cor, todo ano tem uma expansão para uma leitura da realidade, da inspiração. As pessoas sonham e elas imaginam a ambiência dela muito agradável, bonita, cheirosa, aonde que ela comporta a família, os amigos, o home office, o bem-estar. Então, isso é fundamental. Cada detalhe do ambiente, da casa, do escritório, vai em expansão, mesmo sendo um ambiente de 25 metros quadrados, quanto sendo uma mansão de 500 mil metros quadrados. Cada um vai investir na sua essência, um desejo de realizar aquele seu metro quadrado. E o metro quadrado mais valioso do mundo é onde a pessoa está, onde ela está no agora. Isso sim é que a gente pode acreditar. Eu lembro que o Paulo Otávio comentou que a gente tem que acreditar em Brasília. Brasília, ela é uma ponte para outras cidades, outros países. Então, independentemente da política, independente do time de futebol, independente do que seja essa questão de realização, é importantíssimo. O metro quadrado, você vendo a parte burocrática, alinhando com a realidade de hoje, mas crendo no futuro dessas crianças, das pessoas que estão casando, das pessoas que querem ter o seu espaço, tanto interno quanto externo, eu sempre acreditei e acredito que é fundamental investir na essência, na alma e em espaços habitáveis, confortáveis, agradáveis e principalmente saudáveis. Eu acredito muito em Brasília. Brasília, hoje, ela tem uma referência nacional e internacional de qualidade de vida também. Então, a gente vê um clima que hoje, Brasília, é um clima, digamos assim, seco, mas a princípio você dorme bem, você acorda bem. Então, eu acredito que o metro quadrado que você estava falando em relação às construções, às técnicas que vêm, a gente tem também, sabe, muitos revestimentos que propiciam um bem-estar, as obras qualidade, as obras.
as obras de Atos Bulcão, o próprio Oscar Niemeyer, que veio e trouxe essa identidade para nós. Modelo, né? Cheio de curvas. Eu tive agora, recente, como presidente da mesa do 4º Fórum Mundial Niemeyer, a gente falou sobre isso, sobre um futuro, sobre sustentabilidade, a biofilia, que é trazer o verde para a sua ambiência, certo? Então, a parte que você consegue desenhar, criar, imaginar, a mesma coisa que quando o Walt Disney disse, você pode fazer isso tudo, mas você tem que ter pessoas. Então, as pessoas que têm essa criatividade, que têm a sensibilidade, o dom de desenhar, criar, aí vem um design do mobiliário, o design da construção, dos revestimentos, das cores, das texturas, da aromaterapia, da cromoterapia, da musicoterapia, tudo isso que envolve a mente e o ambiente. Tudo se comunica. Muito interessante. É muito interessante, viu? Ô, Celestine, então, e vamos falar um pouco sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre ambiente de negócio. Brasília tem uma dificuldade, principalmente para o setor da construção civil, né, para o mercado imobiliário, para poder fazer novos lançamentos, porque ele não depende de si próprio, né, no sentido de a Terracap tem que oferecer esses terrenos, né, colocar em licitação, criar novas áreas, etc. Porque em outro estado você chega, você compra uma fazenda, não, vamos fazer aqui uma cidade aqui, fazer um empreendimento aqui, fazer um condomínio, fazer um loteamento, aí eu vou deixar esses lotes aqui para daqui 20 anos eu vou fazer uns prédios nele e tal. Não, lá Brasília é diferente, né? Como é que é esse processo, como é que é essa relação de vocês com a Terracap? E isso dificulta um pouco no sentido de aumentar o preço dos imóveis em função de ser uma licitação e tal, né? Ou não? Na realidade nós temos essa tipicidade em Brasília, que é isso, né? Nós temos um grande loteador onde toda a terra lá na criação de Brasília foi direcionada primeiro para a Nova Cap, no momento zero, e depois criou-se a Terracap, toda a terra é da Terracap e ela que é a grande vendedora, ela é a grande imobiliária do Distrito Federal. E como ela é um ente público e precisa obrigatoriamente fazer a venda por licitação, isso naturalmente faz com que os preços sempre cresçam. Porque o que acontece? É uma licitação, uma concorrência, nós três queremos o mesmo terreno, tem um preço mínimo, nós vamos dar lance e vai ganhar o que der o maior lance. Então, vamos supor que o Paulo ganhou a licitação deste mês com um lance X. Na hora que a Terracap vai fazer o próximo edital, se teve uma venda no preço X do Paulo, que é maior do que o anterior, o preço base passa a ser o do Paulo. Então, sempre, naturalmente, os preços sobem. Por isso, essa é uma das explicações por que a terra em Brasília ela é tão cara. A outra explicação é justamente a escassez. Você vai nas cidades normais do Brasil, você compra lá no centro da cidade 2 casas, 3 casas, você derruba aquelas casas lá no centrinho e faz um prédio. Em Brasília não existe essa possibilidade, né? Aqui tudo setorizado, tudo já foi criado com todas as definições e ainda vem o tombamento que acaba de fazer o engessamento desse padrão urbanístico. Então, o outro braço que eu não falei no início de atuação forte nosso é justamente essa provocação ao governo para a criação de novas áreas legais para que nós possamos empreender, que seriam os novos bairros, os novos loteamentos. Porque se não lança novas áreas legais, vem o grileiro e... Exatamente, e ocupa aquele vazio urbano que está ali e tal. Então, o melhor exemplo atual que nós temos é o setor Jockey Club, que está saindo do forno agora, as primeiras licitações vão acontecer. Ali foi uma parceria, vocês que fizeram o projeto urbanístico? Exatamente. Essa parceria entre a ADM e GDF, ela começou no Noroeste. Então, nós enxergamos a dificuldade que o poder público tinha de conseguir fazer o projeto de novos loteamentos, por toda a dificuldade da estrutura do governo e todas as amarras de licitação, de contratação, de tudo. Então, nós fizemos um termo de ajuste com o GDF, onde a associação doou o projeto sem nenhum tipo de benefício. O benefício é um benefício, em última instância, para a sociedade. Nós estamos doando esse projeto sem nenhum custo para o governo. E todo mundo pergunta, qual é a vantagem que vocês vão levar na hora de comprar o lote? Absolutamente nenhuma. Nós vamos entrar na mesma licitação que qualquer um de vocês pode entrar, com direitos iguais de compra. Então, nós fazemos isso justamente para fomentar o nosso mercado e a gente ter matéria-prima, que são os terrenos, para que a gente possa desenvolver os nossos empreendimentos.
Então, o primeiro case de sucesso foi o projeto do Noroeste, e agora estamos na concepção final dele. O projeto está pronto, aprovado. O GDF, neste momento, a TerraCap, está registrando o loteamento em cartório, onde passarão efetivamente deixar de ser uma gleba de terra para serem os lotes do setor Jockey Club, para iniciar a comercialização. Então, teremos, a partir do ano que vem, um novo bairro 100% regular, com toda a preocupação urbanística, com toda a preocupação de qualidade de vida, dotado de todos os ecologicamente correto, né? Isso, Essa questão da sustentabilidade. Tem parque, tem ciclovia, tem os locais para todos os equipamentos públicos. Então está tudo planejado, está tudo pensado, está tudo definido onde serão, como é que é a questão da mobilidade urbana, como é que é a preocupação ambiental com o que está em volta e com o que precisa ser preservado, que é o oposto do que acontece quando se tem uma invasão, né? A invasão vai lá, estraga tudo, danifica tudo, joga trânsito, sobrecarrega as redes que estavam previstas para outras coisas e tal. Então, a gente atua justamente no braço regular. Como é que vai ser esse empreendimento do Jockey? Você tem alguma novidade para contar? Vai ser padrão Noroeste? Vai ser um pouco mais simples? O Jockey, pela localização dele, não sei se todos conhecem, o Jockey Club está naquela área do antigo Jockey Club de Brasília. Para localizar, ele está localizado ali entre a EPTG e a Estrutural, e entre Vicente Pires e o setor de inflamáveis. Então é aquela gleba de terra que é o setor habitacional. E tem ali uma pequena gleba também, que é um bairro do Guará, que chama Luz Costa. Sim. Luz Costa vai se incorporar ao Jockey? Não incorpora, mas ele fica lindeiro ao Jockey. Tem uma faixa de preservação entre um e outro, então eles não vão se comunicar diretamente. Então, o Jockey Club está previsto, ele é esta área, é uma área de 2,2 milhões de metros quadrados. E aí, só para te dar números, a gente vai ter uma população estimada lá de 51.900 habitantes. E aí, não podemos fazer a confusão de que são novos 51 mil habitantes. Porque tem essa preocupação, mas vai trazer 51 mil novas pessoas. Não. Na verdade, isso é uma acomodação. Lá, né? Qual o impacto do trânsito? O que vai acontecer? Na verdade, isso traz benefícios para o trânsito. O que acontece? Quando você faz a coisa 100% planejada, dentro do Jockey Club, nós teremos 2 novas avenidas que cortam o bairro no sentido leste-oeste, que vão inclusive interligar o Vicente Pires ao setor de inflamáveis. Então vai melhorar o trânsito daquela região. Muitos desses moradores, eles vão estar migrando de áreas mais longe, que eles moram hoje, para o Jockey Club vindo mais perto. Isso desonera o trânsito, aquele trânsito pesado do começo. Então, quando tem planejamento, você só tem benefício, né? Então, o Jockey Club vem somar isso, vai ser um grande empreendimento. A concepção do bairro ficou maravilhosa, o bairro tem toda a arborização, tem ciclovia, tem todas as preocupações. São quantos andares? Aí, em conjunto com o IFAM atuou muito de perto na questão da altura, porque existe essa preocupação quando tem o tombamento, com a visada que se tem do horizonte, né? Então, acabou sendo definido que o setor Jockey Club ele vai ter uma altura escalonada. Então, das bordas do bairro para o centro do bairro, os empreendimentos vão crescer. Então, a gente tem, para falar na linguagem popular em número de andares, isso pode variar um pouquinho, mas nós teremos de 6 pavimentos até 18 pavimentos no Jockey Club. Então, ele vai ficar uma cidade, Eiffel, né? Vai ficar uma cidade muito bonita, a concepção ficou maravilhosa. Interessante. E são quantas projeções? Você sabe, mais ou menos? Eu preciso checar o número exato, mas são 220 e poucas projeções. Então, a mini Águas Claras ali. Na verdade, em termos de população, Águas Claras é maior. Águas Claras é maior. Hoje Águas Claras deve ter o quê? 800 projeções já Águas Claras tem mais de 100 mil habitantes e tal. Se você fizer um paralelo com o Noroeste, por exemplo, o Noroeste, previsão do Noroeste, 40 mil habitantes, então nós vamos ter 52 maior do que o Noroeste, só para ter Mas o Noroeste é maior. Tem uma área um pouco maior, porque aí já é o conceito dentro do plano piloto, aí tem a questão do tombamento propriamente dito, aí a distância entre os prédios é maior e tudo. Então precisa de uma área maior para colocar a mesma população. E esse planejamento que está vindo, eu sei que você não é o gestor, mas a TerraCap vai trabalhar para poder entregar, por exemplo, ao mesmo tempo, os empreendimentos residenciais, combinados com alguns empreendimentos comerciais também,
Ou vai ficar os empreendimentos comerciais para o final, como sempre faz? Na realidade, aí é uma decisão da Terracap, ela é a proprietária, né? Nós, como mercado consumidor dos imóveis, a gente tem a qualquer momento, qualquer pessoa pode pedir para colocar um terreno em licitação. Então isso é livre, isso é um direito que qualquer um de nós tem. Então, se você tem um terreno que você descobriu que ele é da Terracap e ele não está em licitação, você pode fazer o pedido e eles vão colocá-lo em licitação em breve. Mas no caso de um bairro novo, eles vão definir qual vai ser a estratégia de ataque, porque no caso, por exemplo, do Jockey Club, eles têm que fazer 100% da infraestrutura, não existe nenhuma infraestrutura feita ainda, né? Então eles vão ter que fazer todas as redes, toda a parte de iluminação, de água, de esgoto, de arruamento, de ciclovia, construir os parques, construir tudo. Então eles vão estabelecer uma estratégia de comercialização. Eles não vão sair vendendo um aqui, um lá, outro lá, porque a infraestrutura não vai acompanhar isso. Então eles devem setorizar isso e vir fazendo uma comercialização mais lógica para que a infraestrutura acompanhe o crescimento do bairro. Vou aproveitar que você está aqui para saber mais sobre novos empreendimentos, se você souber, claro, da expansão urbana de Brasília. O Tororó, tem algum projeto lá? Vocês acompanham alguma coisa? Aquela região do Jardim Botânico? Aquela região do Jardim Botânico, DF-140, Tororó, é um dos vetores de crescimento. Com a nova lei do parcelamento que foi aprovada recentemente pelo GDF, pela Câmara, vai também possibilitar que nós começamos que vai tomar corpo a questão dos loteamentos regulares, que hoje nós já temos associados que fazem loteamentos regulares nessas regiões, mas ainda são exceções. A grande maioria ainda são grilagens, são invasões e tudo, então acaba tendo um comércio ali completamente desleal. Mas essa nova legislação ela vai permitir que a gente comece a competir de igual para igual, que tem a tendência de acabar com a grilagem. Então aquele é um dos grandes vetores, tem muita coisa lá a ser executada ainda. Então ali nós temos um vetor grande de crescimento. Nós temos um vetor de crescimento também começando a acontecer na saída norte, para o lado de Sobradinho, por ali. Temos lançamentos tem bastante coisa. Você viu que já começaram a acontecer lançamentos para aquela região. Para o outro lado, pensando em Samambaia, Ceilândia, Gama, ainda tem muita coisa. Aí não é um vetor novo de crescimento, mas lá ainda tem bastante terreno. O próprio Recanto das Emas parece que vai surgir um novo. Também, então ainda tem uma oferta de terreno bastante significativa, então tem bastante coisa a ser construída por ali. Lá no Jardim Botânico, a Terracap tem um grande loteamento que ela está fazendo lá também, então ela vai lançar em breve também esse grande loteamento. Então, está começando a ter uma pulverização maior. O PDOT vem ajudar nisso, porque ele traz um regramento para que se regularize isso. E é fundamental, nós sempre cobramos isso do governo, que é importantíssimo que o governo produza novas regiões de terrenos legais, porque só assim nós vamos definitivamente erradicar com esse câncer que nós temos aqui da invasão. Você falou assim, eu fiz um giro aqui na minha cabeça aqui pelo DF todo, realmente são muitos empreendimentos, Brasília tem crescido muito, né, Vanessa? Como é que você vê isso? É uma realidade, expansão, pessoas que já estão tendo sua nova geração de Brasília, que estão nascendo os filhos, né, estão expandindo, pessoas que também vêm de outros estados através de concursos. Então, Brasília ela não vai parar de crescer. Só que dentro dessa estratégia de um planejamento organizado, onde que fala do urbanismo, do paisagismo, da arquitetura, do design, da sensibilidade, da sustentabilidade, que isso é fundamental, ter essa organização interna para que os ambientes, as ambiências, tanto da arquitetura, quanto da arquitetura de interiores, as fachadas dos prédios, porque hoje nós temos 5 fachadas, a frontal, as laterais e a de trás, mas também tem a de cima. Você pode ver que assim, tem gente que está constrói até na área do térreo, lá do terraço, né? Então, a 5ª fachada, isso dá o quê? Uma inovação. E você comentando em relação à parte de um novo bairro sendo construído, aí vem o que? A questão da mão de obra, né? Mais oportunidade de negócios, pessoas que vão investir não só financeiramente, mas também para um patrimônio da sua essência, da sua alma,
onde que ela pode reunir com os seus amigos, com a sua família, gerar depois um legado. Então, tudo isso a gente tem que analisar dentro de um propósito. Você está aí empreendendo, construindo, realizando projetos, sonhos, construções, e todos os dias, como a tecnologia vem avançando, tem sempre novidades acontecendo. Tem feiras, tem palestras, tem materiais, aqui em Brasília tem espaço que dá para fazer praia em um jardim. Você traz a areia da praia, monta ali, fica um jardim todo lindo, maravilhoso. Você coloca a cromoterapia e muda de cor as águas. Você interage com as crianças. Hoje a primeira infância é fundamental. Também, aproveitando esse momento, eu sou soropetimista. Soro quer dizer amiga e irmã. São mulheres voluntárias que apoiam mulheres e meninas. Então nós estamos numa jornada de combater a violência contra as meninas e as mulheres. Então são famílias consolidadas em ambientes, mas que tragam a paz interior, que tragam o respeito, a educação. Então projetar espaços dentro da arquitetura, dentro do urbanismo, dessas quadras, a gente tem que ver os tipos de acessibilidade nas quadras, sabe? A pessoa evitar quedas. Isso é importante demais, a questão da acústica nos ambientes. Tudo isso vai agregar com o que você já está fazendo, que é muito bonito. Parabéns aí por essa visão empreendedora. Nós estamos aqui, olha, com arquiteto, com engenheiro, com construção, com jornalista. Tem até uma cliente que está aqui hoje, né? Minha querida amiga. Então é isso, é o que eu venho para agregar, porque a gente jamais pode desistir dos nossos sonhos. Brasília é um cenário escultórico aqui de oportunidades, esse céu encantador, maravilhoso, que nos dá, assim, cenários lindos, né? Então, eu tenho que agradecer e acreditar, Paulo, pode ter certeza. Celestino, você, assim, Brasília também é finito, né? Acha que, assim, quantos anos assim, nós vamos acabar nossos terrenos aqui em Brasília para poder construir, ou ainda vai demorar muito? Não, ainda vai demorar muito. A cidade é viva, né? A migração ela não cessa nunca. As novas gerações que nascem aqui não vão parar de acontecer. Por isso que eu digo que a legislação tem que ser viva, a cidade é viva, a gente precisa conseguir ir dotando a cidade de novas áreas para que sejam regularmente ocupadas. Existe uma tendência natural em todas as grandes cidades do mundo de um adensamento natural. É claro que dentro de todo o regramento que existe, que a hora que você tem esse adensamento, você vai trazer as pessoas para mais próximo da onde, você vai morar mais próximo de onde você trabalha, de onde você tem lazer, e isso é traduzido em qualidade de vida. Então, Brasília gradualmente vai evoluir. E ela tem uma característica interessante, que ela é muito espalhada, ela né? É espraiada, que nós chamamos, né? O conceito do projeto de Luz Cluster é um projeto espraiado, realmente. Então a gente precisa atuar. É claro que tem todo um regramento muito em função do tombamento, mas existem áreas que podem sim ter adensamento, cumprindo todo o rito legal que existe. Então essa é uma tendência também. E ainda existe muita terra ainda a ser comercializada pela Terra Cap. Então tem bastante coisa a ser feita. Tem uma preocupação grande que nós temos, o termo é pesado, mas a gente tem que entender que nós expulsamos mais de 1 milhão de moradores que eles gravitam no entorno de Brasília hoje. Então, o entorno de Brasília são grandes cidades, na maioria delas dormitório, onde as pessoas residem lá, dormem lá, mas eles trabalham aqui, eles têm lazer aqui, eles usam o transporte daqui, a saúde daqui, a educação daqui e tudo, mas eles estão morando fora dos limites do Distrito Federal. Então, a gente precisa que as legislações sejam mais amigáveis para que nós consigamos fazer empreendimentos que sejam atrativos. É muito uma questão de custo, de tudo que existe, para que a gente possa... Eles já vivem aqui, nós precisamos trazer eles realmente para residir aqui de volta para cá, até por uma questão social mesmo e tudo. Então tem muita evolução a acontecer ainda. Bem interessante isso que você falou. Agora, para terminar, eu quero falar um pouco sobre a infraestrutura de Brasília. Brasília realmente ficou muitos anos aí parada sem infraestrutura, sem novos projetos, etc. E aí o governador Ibanez veio e deu uma nova cara, duplicou a DF-140, está terminando a EPTG, aqui ao lado dos estúdios, por exemplo, aqui na EPIG está uma obra aqui também que vai ficar maravilhosa, tem transtorno, mas depois melhora. Mas tem que se pensar também em novos projetos.
Via Interbairros, né, que já virou avenida da cidade, eu nem sei qual é o nome dela hoje mais. Tem que pensar também as pontes para poder conectar tanto aquela questão do Jardim Botânico, quanto aquela questão também do Paranoá e Itapuã. Paranoá e Itapuã são duas pontes, né, passando pelo Lago Norte. Alguns moradores do Lago Norte são contra isso, mas eu acho que isso daí é importante para o desenvolvimento daquela região. E eu acredito também uma nova avenida também, saindo ali do aeroporto de Brasília, passando ali pela reserva do IBGE, para sair na região do Tororó também, porque eu acho que com a duplicação resolveu um problema crônico, antigo, mas eu acho que não adianta ali você fazer muita coisa. Tem que construir uma nova via, um novo acesso também, porque aquela região do Jardim Botânico tem pouco acesso, né? Então, se acabar aquela pista ali, ninguém consegue chegar, etc. Como é que você vê isso? E também o transporte coletivo de massa, BRT, metrô, né? Por exemplo, a região de Samambaia, Ceilândia, até Recanto das Emas, Santa Maria, Gama, poderia trabalhar um sistema de metrô também, que já é uma região mais densa também, que tem muita moradia próxima, etc. Existem vários projetos dentro disso que você falou, vários deles estão conclusos, vários deles estão em andamento. É uma responsabilidade, uma prerrogativa do governo, não nossa, mas a gente acompanha de perto justamente porque a gente tem interesse nesse crescimento sustentável, consolidado, né? Então, assim, esse último governo realmente retomou muita coisa de obra que estava para trás, tinha muito projeto que estava engavetado, que foi executado, foram feitos vários projetos novos, nós vimos a quantidade de obras que nós temos. A nossa grande expectativa é que exista, independente do governo que venha, uma continuidade dessa linha de pensamento, dessa linha de atuação, que continuemos a cidade evoluindo, não só no braço do desenvolvimento, igual nós estamos falando de novos bairros e tudo, mas a infraestrutura tem que chegar junto, né? Então, é importante o que você falou, tem projeto da expansão do metrô para cidades que já existem, em Ceilândia, em Samambaia, tem projeto de VLT que tá parado, tem projeto do trem que liga Brasília a Lusiânia, que está em discussão novamente, tem o projeto das pontes nos lagos, que vão facilitar essa interligação. Não vamos entrar no mérito de se concorda, se não concorda, mas é aquilo, a cidade é viva, a cidade cresce, a cidade precisa evoluir, e em qualquer lugar do mundo isso acontece, então não pode ser diferente aqui, né? Então, reconhecemos que muito foi feito, né, nos últimos tempos, e temos realmente a grande expectativa, torcemos muito fortemente que continue com esse viés aí, que a gente consiga efetivamente ter a Interbairros. Tem uma previsão do trem urbano, que inclusive ele passará lindeiro ao setor Jockey Club, e ele é uma grande ferramenta de interligação dos modais de transporte para justamente resolver as questões de trânsito. Então, muito há a ser feito ainda. Esperamos que os entes públicos continuem com essa pegada, né? Muito bom. Então, a gente, assim, muito conhecimento, né? O presidente Celestino, ele deixou para a gente aqui muita informação importante. O que está sendo pensado em Brasília? A gente quer isso, Brasília que cresça, Brasília que olhe para frente, Brasília que avance. Porque Brasília foi pensada por JK, por Luz Costa e por Oscar Niemeyer, para ser uma cidade moderna, uma cidade de vanguarda, vanguardista, tudo de melhor que tiver que acontecer no Brasil e no mundo tem que começar também em Brasília. Eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso. Então estamos chegando aqui no nosso momento das considerações finais. Eu vou pedir, né, para você, presidente Celestino, deixar as considerações finais aqui para os nossos telespectadores. Agradeço muito o convite, Paulo. Foi um prazer estar aqui, um prazer conhecê-la, Vanessa. E é isso, deixo a associação à disposição lá. É importante que todos entendam que nós somos o braço do mercado imobiliário, nós que construímos os empreendimentos todos, os loteamentos, os prédios, tudo somos nós que fazemos, mas o braço regular desse mercado. Então a nossa atuação é estritamente neste mercado. Vou te fazer uma pergunta, que idade a gente não pergunta, mas não vai ser idade não, vai ser... que a ADEME hoje ela é a maior associação do mercado imobiliário que tem no DF, e é dos maiores empresários, os melhores e maiores empresários estão dentro da ADEME. Hoje você tem quantos associados lá na ADEME?
Hoje nós somos 56 associados, mas a ADM detém 80% do mercado imobiliário. Então, 80% do que é construído de forma regular no Distrito Federal é um associado da ADM, exatamente. Não, muito interessante isso, tá vendo? Os melhores e os maiores estão lá dentro, tenho certeza. Vanessa, deixa as considerações finais aí pra gente, deixa os contatos seus também, pro nosso telespectador, etc. Eu quero agradecer a Deus, agradecer o Paulo Melo, que sempre competente, visionário, que eu sou fã também do trabalho dele, desse empenho. Também dar os parabéns para o Celestino, tive o privilégio de estar ao lado aqui de pessoas tão competentes e que estão vendo um futuro em andamento, em crescimento. Bom, eu deixo aqui meus agradecimentos, também despertar em você que quer uma nova história, que quer um novo eu, que merece essa qualidade de vida, esse bem-estar. Faça uma autorreflexão e enxergue aonde você quer chegar, com quem você quer estar, o porquê você está investindo em você. Acredite nos seus sonhos, acredite que há sim oportunidades, você crie elas e você vai conseguir realizar os seus objetivos. Tenha pensamentos positivos, durma bem, invista na sua saúde mental e a questão das ambiências, elas são fundamentais para que você consiga despertar essa nova história. Um futuro extraordinário de projetos de arquitetura, projetos de decoração. Meu propósito é esse, é despertar em você, através da neuroarquitetura poética, neuromente, arquitetura e ambiente, o bem-estar, a sua vida mais plena, mais saudável que você merece. Então, meu nome é Vanessa Fonglen, eu sou arquiteta, poeta, palestrante, escritora, mentora, artista plástica, tem muitas Vanessas dentro de mim. Mas você também deve despertar seus dons e suas habilidades. Eu tenho 2 Instagrams, um Instagram de arquitetura, que é Vanessa Von Glen Arquiteta, e Vanessa Von Glen Poemas. Eu faço todos os dias um poema, desde 2020, para você e para mim, para nós. Então, o meu propósito, para finalizar aqui, Paulo, é despertar o altruísmo, a empatia, a paz interior, a paz universal, a qualidade de vida, saúde, bem-estar. Nós merecemos vivenciar uma jornada de vida com mais poesia. Inclusive está na capa da revista Casa Cor, do Brasil todo, poesia. Então eu vou finalizar aqui com um poema, posso? Esse poema eu sei de cor, então eu vou aproveitar e declamar aqui para vocês também. A partir de agora, essa é sua melhor hora. Tire o D de dor e coloque o C de cor. Cor de coragem, cor de coração, cor de um colorido na vida, para que ela se torne mais leve, bonita e colorida. A propósito, ao acordar, que cor você vai dar ao seu dia hoje? Preste muita atenção, Deus sempre está na direção. Tome posse da sua felicidade. Parabéns, você está na flor da idade. Vanessa Fonglen. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.